Pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo nós falamos sobre 8 desafios ou 8 dicas de como você estudar a Bíblia de forma eficiente, de forma eficaz, de forma que faça você se apaixonar por ela. E agora vou te explicar como que eu faço o meu devocional, ou como que eu faço para escolher o livro, como que eu faço o meu resumo. E no final desse vídeo eu vou colocar aí uma foto de como ficou o resultado do meu resumo do livro que eu escolhi. E o livro escolhido para esse estudo foi a primeira carta de João. E quando eu escolho o livro, além de escolher o livro, antes de iniciar esse livro primeiro, você segue lá, se você não viu ainda esse vídeo, você segue aquelas 8 dicas que eu falei, que é essencial. Mas primeiro eu começo com uma oração e depois, lógico, eu começo buscando informações essenciais, informações básicas desse livro. Então, quem escreveu, para quem foi escrito, qual foi o autor do livro. Então, são informações que vai enriquecer o meu estudo e que vai me trazer mais clareza de onde eu quero, de onde eu vou chegar com esse estudo. Então, o livro escolhido, a primeira carta de João, fica já no finalzinho lá do Novo Testamento. E nós não vamos ler tudo, mas eu espero que antes de você começar a estudar, leia o livro todo. Ele é 5 capítulos, bem rápido, você consegue terminar de ler. Então leia, tira um momento aí para você ler. O que eu fiz? Todos os dias, quando eu fiz um capítulo por dia, e todos os dias eu lia o livro inteiro, os 5 capítulos. Então eu li os 5 capítulos, mas eu continuava no resumo do primeiro capítulo, depois no segundo dia, no segundo capítulo e assim por diante. Então foi 5 dias que eu gastei que eu investi, né, nesse livro, e foi dias assim muito bons, porque eu consegui absorver muita coisa. Eu sei que assim é o mínimo, né, que eu pude absorver desse livro, mas que tem muitas riquezas ainda para explorar. Mas eu quero compartilhar com você um pouquinho do que eu aprendi e de qual foi a minha experiência nesse resumo. Então, a carta de João foi escrita então por João mesmo, né, discípulo de Jesus, um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus. Então, o objetivo do livro, primeiro, era reafirmar que Jesus Cristo é Deus. Ele era homem, 100% homem, 100% Deus, e o livro vem reafirmar isso, a identidade de Jesus. A segunda coisa, apresentar Jesus e a sua verdadeira identidade como filho amado do seu Pai, né? Do nosso Pai, do Abba Pai. E em terceiro, João descreve com propriedade sobre Jesus, pois se teve alguém que conheceu Jesus de perto, por ser amigo íntimo dele. João foi um dos discípulos queridinhos de Jesus, inclusive uma das epístolas diz isso, né? Ele se apresenta como Jesus, o queridinho, o amado, o amigo de Jesus. Então, como é bom você saber que você é o querido, que você é amado, que você é amigo de verdade de alguém. E você ter essa convicção, ainda que Jesus te considera, ainda é muito bom. E então João, ele era esse discípulo que foi uma testemunha ocular. Ele presenciou os milagres de Jesus, ele presenciou ali os ensinos de Jesus e tudo aquilo que Jesus poderia passar durante os 3 anos de caminhada com os discípulos, incluindo João, Jesus passou com eles. Então João andou com Jesus, João testemunhou os milagres de Jesus, e João, depois de ver Jesus ressuscitado, o viu voltando ao céu, retornando aos braços do Pai. Então, nada do que João escreveu foi feito por algo que ele ouviu falar, foi escrito por algo que ele foi falado para ele, que ele estudou em algum livro, mas foi algo que ele viveu na prática com Jesus. E a quarta coisa, reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé, porque depois que Jesus morreu e voltou para o céu, muitos cristãos ficam abalados, muitas pessoas se sentiram ali um pouco perdidas, sem saber o que fazer. Então João vem para reafirmar a confiança que os cristãos não ficaram sozinhos, mas Jesus deixou um consolador, Jesus deixou um amigo para nós, né? O Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso amigo. E a quinta coisa que é de objetivo desse livro é combater os falsos ensinos.
como naquela época surgiu falsos profetas, surgiu pessoas se dizendo amigos, conhecedores de Jesus, e na verdade não eram nada. Muitos queriam se aproveitar da igreja, muitos queriam se aproveitar do povo de Deus, e hoje infelizmente acontece isso. Mas João aqui ainda hoje fala conosco, fala através dessa palavra, através desse livro, de como nós podemos combater essas falsas profecias, esses falsos ensinos da palavra de Deus. E o autor, como eu disse, o próprio João, um dos discípulos de Jesus, para quem foi escrita essa carta? Essa carta ela foi destinada não especificamente para uma cidade, para um povo, mas ela foi feita para os gentios, para os cristãos de forma geral, e para nós, foi feito para nós. Ainda hoje fala muito conosco, ainda hoje nos ensina demais como sermos cristãos de verdade, como descobrirmos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Ela não foi escrita para um povo específico, assim como muitas cartas foi escrita, mas para nós. Eu acredito que para os cristãos da época e para nós hoje. Foi uma carta pastoral, endereçada para várias congregações dos gentios daquela época, e foi também escrita para todos nós. Então essa carta é para mim, essa carta é para você, essa carta é para nós. E que época que essa carta foi escrita então? Aproximadamente entre 85 e 90 anos depois de Cristo. Então João teve aí um tempo de experiência com Jesus, mas também depois ele se tornou um grande evangelista. Ele levava a palavra de Deus através de todos os lugares que ele presenciou, de toda convivência com Jesus, mas também da sua experiência. Depois que Jesus foi embora, ele continuou tendo essas experiências mais profundas com o Espírito Santo, e ele testemunhou através dessa carta. Qual o contexto histórico desse livro? João, ele estava já idoso, provavelmente, quando escreveu essa carta, e talvez fosse o único apóstolo vivo naquele tempo. Nós não sabemos quanto tempo que os apóstolos viveram. Nós sabemos que viveram perseguições, que a maioria deles foram mortos de forma trágica por causa do Evangelho. Eles resolveram doar sua vida por causa do Evangelho, até o ponto que conseguisse fazer isso sem a perseguição os matarem. Mas infelizmente quando nós estudamos o fim desses apóstolos, nós percebemos que eles não ficaram tão velhos assim, né? Mas gastaram a sua vida, o tempo que eles puderam, eles fizeram o máximo para falar de Jesus. E deixaram a sua história, deixaram a sua marca que perdura, né? Que prevalece até os nossos dias de hoje. E eu creio que vai ainda por gerações e gerações até que Cristo volte, amém? Então, ele ainda não havia sido exilado na ilha de Patmos, onde viveria até os últimos dias da sua vida. Então, ele ficou preso ali naquela ilha de Patmos até os seus últimos dias. Mas ainda, quando ele escreveu essa carta, ele ainda não estava lá. Como testemunha ocular de Cristo, João escreveu com toda a autoridade de alguém que conhecia profundamente o seu verdadeiro amigo, né, Jesus. E o versículo, qual é o versículo que nós poderíamos pegar desses 5 capítulos? Qual é o versículo que poderia resumir esse livro? Para mim é o versículo capítulo 5, verso 13, que diz assim: ó, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, esse era o propósito de João quando ele escreveu essa carta, para que nós conheçamos o Pai, para que nós conheçamos o amor de Deus através de Jesus. Então, essas coisas eu escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais em nome do Filho de Deus. E essas informações, esse estudo, eu fiz baseado na minha Bíblia de estudo de aplicação pessoal e também na minha Bíblia de Anote, né? A Bíblia Anote, que eu gosto muito de usá-la, que é na linguagem de hoje, nova versão internacional, na nova ortografia. Então, quando você vai estudar a Bíblia, é importante que você tenha uma Bíblia de referência, você pega dicionários e também outras Bíblias, versões da Bíblia que te auxiliem no entendimento da palavra de Deus. E sem Bíblia não tem café. Esse foi o desafio que nós lançamos durante o estudo da Bíblia durante esse ano. Nós começamos lá no mês de agosto
no dia 17 de agosto, nós começamos o Sem Bíblia Não Tem Café 365 dias com a palavra. E eu estou compartilhando com vocês e lá no Instagram também, diariamente, todo o meu devocional. Estou compartilhando lá. E o primeiro capítulo, então, de João, nós vamos fazer um resumo breve aqui, te mostrando como que você faz. E no próximo vídeo nós vamos falar do capítulo 2. Nesse primeiro texto de João, no primeiro capítulo, ele foi escrito pelo próprio João, como nós dissemos na introdução, que era o discípulo amado de Jesus e um dos 12 discípulos escolhido pelo próprio Jesus, a dedo, né? João era um dos mais próximos de Jesus, mais íntimo, assim como Pedro e Tiago, era ali. Pedro, Tiago e João estavam sempre juntinhos de Jesus. Naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos mais felizes, Jesus chamava aqueles três ali para ficar mais perto dele. E João escreveu então essa carta aos cristãos da época que estavam vivendo um momento ali bem parecido com o que nós estamos passando hoje. E sabe que momento é esse? Infelizmente, uma verdadeira decadência no comprometimento, no compromisso de muitos cristãos. Muitas pessoas têm acesso fácil à palavra de Deus, muitas pessoas têm acesso fácil à Bíblia, a ouvir a voz de Deus, a ouvir a palavra de Deus, mas o que nós temos feito com essa informação? O que nós temos feito com essa leitura, com esse estudo, com a voz de Deus que tem ecoado em nossos corações, em nossa mente e nos nossos ouvidos, através de tantos homens e mulheres de Deus que têm manifestado, têm pregado a palavra de Deus de todas as formas. É nas redes sociais, é na igreja, é nas ruas, em todo lugar onde tem oportunidade, tem alguém falando de Jesus. Então, muitos crentes estão se conformando com a nossa atualidade, com o nosso mundo, se esquecendo de Jesus, se esquecendo do que realmente importa e dando atenção mais às coisas do mundo. Então, nós precisamos voltar, né, às nossas origens de levar Jesus, de conhecer Jesus, de sermos amigos dele. Em Romanos 12, verso 2, diz o seguinte: que não devemos nos conformar com este mundo, mas precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, dia após dia. E nós só podemos transformar a nossa mente, mudar os padrões deste mundo em nós, através da palavra de Deus, através do louvor, da adoração, daquilo que edifica, daquilo que nos aproxima do Pai. Então, havia muitos falsos ensinadores que aceleraram ali a queda da igreja, afastando muita gente da fé cristã. Então, João traz nessa carta o caminho da luz, o caminho da vida, o caminho do amor de Deus e da necessidade de amar ao próximo, de voltar ali à raiz do primeiro amor. Então, Jesus, ele era desde o princípio. João deixa claro aqui nas suas epístolas e aqui nessa primeira carta, Jesus é a palavra da vida. Jesus é o Filho de Deus, ele ensinou que Deus é a luz do mundo. Se andarmos na luz, nós teremos luz. Esse é o ensino básico de João. Então, João testemunha sobre Jesus para que tenhamos comunhão com ele, para que nós possamos também aprender a ser amado de Jesus, amigo de Jesus, assim como ele foi. E nós falaremos mais sobre isso, sobre esse amor de Deus, sobre essas características, sobre a identidade de Jesus no nosso próximo vídeo. Se você tem muitas dúvidas sobre a palavra, se você quer aprender mais, continue ligadinho aqui no nosso canal. Você se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com mais pessoas, comenta aí, coloca quais são as suas dúvidas e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E eu vou colocar agora um pouquinho aí do meu resumo de como eu fiz. Se você ainda tiver dúvida, fale aí, mande uma mensagem para nós que eu terei o prazer em responder você e te ajudar aí nas suas dúvidas em que for preciso, para ajudar você a alinhar, você se aproximar mais de Deus através da palavra. Um grande beijo!